Bom, sob o ponto de vista da autonomia política, autonomia administrativa e autonomia da gestão do gasto, não me parece haver nenhum problema na PEC 233 que está sendo apresentada pelo governo federal. O mesmo eu já não posso dizer em relação à autonomia sobre as fontes de financiamento, e aí temos algumas críticas a fazer, algumas propostas de aperfeiçoamento que parecem interessantes. Primeira questão, onde é que está sendo atacada essa autonomia sobre as fontes de financiamento? A partir do momento que nós permitimos que a União conceda isenções, aquilo que a gente chama de isenções heterônomas ou benefícios fiscais heterônomos, e permite aquilo que está vedado hoje pela Constituição Federal, que a União, por meio de um tratado internacional, o presidente da República, representando o país lá fora, conceda uma isenção de um tributo que não é da competência da União, nós estamos influindo sobre as fontes de financiamento das unidades federadas. Me parece que isso é por demais evidente. Aí vocês vão dizer, e foi as justificativas que a gente tem em relações com técnicos do governo federal, vão dizer, olha, mas o judiciário, existem discussões jurídicas sobre isso, existem posições bastante fortes do judiciário no sentido de que isso é possível, mesmo não estando escrito, mesmo estando vedado na Constituição, mas pela questão dos tratados, a prevalência do direito internacional sobre o direito interno, tem um artigo do CTN que ampararia isso. Nós conhecemos essa discussão, conhecemos a prevalência dos entendimentos jurisprudenciais nesse sentido, mas o fato é que isso não ocorre hoje. O fato é que isso hoje não ocorre. Vocês imaginem, eu coloquei um exemplo aqui, nós tivemos há alguns anos atrás aquela crise da linha branca com a Argentina, né, que a Argentina reclamava que os nossos produtos da famosa linha branca, geladeiras, fogões, máquinas de lavar, né, que estavam chegando lá com benefícios fiscais, e houve uma crise, vamos dizer, nas relações Brasil e Argentina por conta disso. Imaginem os senhores, se o presidente da República tivesse, para compensar os benefícios fiscais que estavam dando, ou essa insatisfação da Argentina, resolvesse dizer que os carros que fossem importados da Argentina ficariam isentos do ICMS aqui. Ora, estava, por óbvio, agindo sobre as fontes de financiamento das receitas dos estados, das administrações, dos entes subnacionais. Não me parece que isto se coadune com um sistema dito federal. E aqui eu repito, eu acho que é perfeitamente possível a sociedade discutir, inclusive, o pacto federativo, apesar de estar dentro daquelas cláusulas pétreas. De repente, nós podemos fazer uma nova constituinte, podemos até rediscutir essa questão da federação. Agora, se em mantendo a federação, me parece que permitir que o presidente da República, mesmo que por um tratado internacional, conceda isenções em tributos dos estados ou dos municípios, não me parece adequado e seria uma crítica que nós teríamos a fazer a respeito disso. Uma outra questão seria quanto à iniciativa do presidente da República para essa lei complementar que disciplinará o ICMS. Aqui nós temos, de uma forma geral, uma manifestação de uma intromissão do presidente da República também nessa questão, e isso é uma questão eminentemente federativa, na questão da iniciativa. E aí o que poderia se dizer? Olha, isso aqui, onde é que está vedado isso? Até porque o presidente da República ele tem iniciativa sobre todas as leis complementares, porque não teria nessa? Eu diria que existem algumas razões. Primeiro, no sistema constitucional brasileiro existe uma clara indicação, e aqui eu citei um exemplo, de que autonomia sobre fontes de financiamento, autonomia sobre financiamento de gastos, ela se manifesta pelo poder de iniciativa. No judiciário acontece exatamente isso. Quem manda a proposta orçamentária do Poder Judiciário, sabendo que nós temos poderes aqui independentes, autônomos, né, harmônicos, porém autônomos, são os presidentes dos tribunais. O presidente da República só manda proposta orçamentária na omissão dos presidentes dos tribunais. Isso é um indicativo de que a Constituição ela faz uma ligação de autonomia com poder de iniciativa. Isso está na nossa Constituição e acho que não se coaduna com um modelo federal. E vocês vejam que essa lei é tão especial, essa lei complementar, que está sendo previsto pela própria PEC que quem terá iniciativa será 1/3 dos senadores, será 1/3 dos governadores, 1/3 das assembleias legislativas, o presidente da República, e não estão os deputados.
Por quê? Porque esses são os representantes, os senadores, as assembleias legislativas e os governadores são, dentro do sistema constitucional brasileiro, são entes, são entidades, são autoridades que representam os estados. Quem está destoando aí é o presidente da República, e por isso parece que também esse dispositivo merece um aperfeiçoamento. A questão sobre as leis, aqui eu já falei, e para quem, aqui até em homenagem ao professor Vasco Branco Guimarães, e para quem eventualmente tenha lido alguma coisa que eu mesmo já tenho escrito, de fazer uma comparação da semelhança que nós temos entre esta federação, entre aspas, europeia, né, ou confederação de estados, com soberania, naturalmente, é uma diferença fundamental, e a Federação Brasileira, e aí pode dizer, não, mas lá o presidente tem iniciativa sobre todas as diretivas, o presidente da Comissão Europeia, inclusive sobre a diretiva. Aqui, por um ato falho, eu coloquei a 6ª diretiva, que foi substituída pela diretiva 112. E aí o presidente também tem a iniciativa lá. Mas qual é a diferença? Existem algumas diferenças fundamentais. Primeiro, não há lá uma desvinculação do presidente da comissão com os estados. O que acontece aqui, o presidente da República não tem vinculação nenhuma, ele é eleito democraticamente pela população brasileira e não tem vinculação nenhuma com os estados. E a outra questão, ele simplesmente lá ele não tem a chave do cofre. Ele convive, ele vive, o professor Vasco pode assegurar isso, das receitas, porque a receita própria da União Europeia, ela é irrelevante, ela é insignificante e convive justamente do financiamento dos próprios Estados-membros. Ora, o presidente da República aqui, tendo a chave do cofre do orçamento, por óbvio, traça os destinos da União, dos estados, dos municípios ao seu bel prazer. E não me parece que isso esteja em consonância com um modelo federal. Sobre a questão do ISS, que é uma questão muito cara aqui para nós, e aqui eu já estou abordando pontos, por óbvio, que mereceriam melhores reflexões. Um grande grau de cumulatividade permanecendo, a questão do ISS permanecendo fora da base do ICMS. Né? Além dessa questão da cumulatividade, nós temos enfrentado muitas discussões judiciais sobre as áreas de conflito ou limiar, né, entre ICMS e ISS, gerando, por decisões judiciais, alguns casos que eu tenho chamado de vácuo de tributação. Simplesmente, em alguns casos, por determinadas decisões judiciais, por exemplo, questão da internet, que se o judiciário disser que o serviço prestado pelo provedor da internet não é serviço de comunicação, como isso não está na lista de serviços dos municípios, logo o provedor de internet não pagará tributo absolutamente nenhum. Isso é vácuo de tributação que seria resolvido se nós tivéssemos um IVA estadual, que é na proposta que nós fizemos, de ter 2 IVAs, diferentemente daquele IVA dual que estava sendo proposto, de ter 2 IVAs justamente para manter essa questão do resquício da autonomia federativa com uma competência colegiada. Então resolveria esse problema.